bem-vindos a mais um podcast gravado durante o Constru Summit 2023. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Me chamo Gabriela Torres, eu sou gerente de inteligência estratégica no Grupo Softplan para a indústria da construção. E hoje eu estou aqui com 3 mulheres incríveis e a gente vai ter um papo muito legal. Bem-vindas. Apresentando então quem está aqui hoje, a gente tem a Cris Marian, que é CEO da ONS, que é treinamento de lideranças femininas. Temos a Kalinde Duarte, que é fundadora da Engrena BIM. E temos a Clarissa, que é fundadora da Rodella Advocacia e também da Advoclass. Muito bem-vindas, meninas. Acho que a gente tem uma conversa bem legal hoje, né? Então, nosso tema é Mulheres na Construção, que é um tema sempre muito relevante, né? Sempre muito importante. A gente quer ocupar muitos espaços e para ocupar espaço a gente tem que conversar. Então, é esse o tema do nosso podcast hoje. E aí, aquele contexto de sempre, acho que é até um pouco batido falar o quanto é desafiador ser uma mulher num contexto extremamente masculino. A gente tem muitos dados que mostram que as mulheres ainda ganham muito menos para exercer a mesma função, né? A gente tem muitos obstáculos de entrada. A pandemia deixou muito claro alguns gaps sociais que a gente ainda tem de cuidados domésticos, de conseguir continuar estudando por causa da maternidade, enfim, diversos desafios. Mas nós estamos todas aqui, apesar ou graças a isso, enfim. Então eu queria começar de lá para cá, né, pela Cris, Kalinde e Clarissa, perguntando um pouco sobre como que vocês entendem que as mulheres hoje estão desafiando os estereótipos de gênero na indústria da construção e que impacto positivo isso vem trazendo. Sim, bacana. Primeiramente, parabéns ao Cienge pela iniciativa, o evento está incrível e por esse papo sempre fomentando a inclusão das mulheres. E sentar na mesa contigo, inclusive, é muito gratificante que estagiamos juntas, né, Gabi? Então, eu e a Cris temos isso, gente. A gente estagiou juntas, meu acho que segundo estágio da vida na engenharia, e hoje estamos aqui conversando. É muito gratificante mesmo a gente ter visto, né, essa jornada juntas. Exato. E aí, falando um pouquinho sobre essa inclusão da mulher, essa quebra de estereótipo, eu penso que o ambiente nos molda sempre. Então, se você passar 3 meses numa tribo indígena, você vai passar a pensar e agir e sentir de acordo com aquele ambiente. E quando falamos de mulheres dentro da engenharia, automaticamente a gente entra num ambiente masculino. E quando eu estava na graduação, eu lembro que um grande amigo meu falou que eu não precisava me preocupar em ser uma das poucas mulheres na graduação, porque a partir do momento que eu estivesse lá dentro, eu seria um pedreiro. Então já começa por aí. Então a nossa grande quebra hoje, no meu ponto de vista, é o poder do feminino. Essa quebra do estereótipo, em que eu não preciso me moldar para caber, eu posso ser mulher para caber e fazer muito bem feito. Isso é maravilhoso. E como fato positivo, tanto para a mulher, porque isso é sustentável, a gente cresce, é o que eu penso, mas também para empresas, eu penso que uma mulher no feminino, com toda a potência, podendo trilhar sua carreira, ela traz muito mais lucro e produtividade. Inclusive, tem até uma pesquisa, né, da M. McKay Company que fala sobre os benefícios de equipes mistas e como isso traz produtividade, né? Então, eu penso que essa quebra é o poder do feminino, sem dúvida. Sim, e muito legal isso que você comentou, né, Cris? Porque do se vestir de homem, não no travestir, mas no... Você ignorar tudo que é feminino, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade que meus colegas falavam num tom de elogio / piada, mas a Gabi é homem, né? No colégio, mas a Gabi nem conta como menina. E, gente, eu quero contar como mulher, eu me identifico como, eu não quero não ser mulher e ser engenheira e gostar de números. Então, acho que isso é bem interessante, a gente realmente poder ser quem a gente é nesse ambiente, né? Acho que ainda tem algumas barreiras, a gente ainda tem alguns não, vários preconceitos, mas de fato vejo isso diminuindo. Inclusive, indicação de um curta muito legal da Pixar sobre o assunto que chama Pearl, é P-U-R-L, não sei se vocês já assistiram. Sobre isso, a gente se vestir em relação... vale bastante a pena conferir, é bem legal, é um curta super pequenininho assim, e é sobre isso, sobre a gente se moldar o ambiente e como isso é ruim pra gente, porque não é que a gente né? O ambiente ele tem que ser diverso, e como a Cris falou, eu realmente acho que mesmo que não desse mais lucro, a gente deveria incorporar isso. Mas além de ser saudável, de ser incorporado, a gente tem mais resultado. Então, assim, é muito ganha-ganha, não se perde nesse momento. Exato. Né? Kalinde, por favor, qual que é a tua visão sobre como que a gente está quebrando essas barreiras? Então, eu acredito muito no potencial da mulher
Eu entendo que a gente não precisa ser outra pessoa, basta a gente ser quem a gente é mesmo. A gente não tem... eu me vejo exatamente como um homem se vê numa posição de liderança, de cargo, enfim. Então, eu não vejo diferença, né? Não vejo o porquê tem que ser um homem, o porquê tem que ser uma mulher. Eu acho que tudo está disponível para os dois sexos. Então, eu literalmente não vejo... essa diferença, essa distinção, né? Então, mas com certeza a gente enfrenta muitos desafios desde o início, lá 15 anos atrás, basicamente, quando eu me formei. Então, tem essas diferenças, mas a gente consegue conduzindo, a gente consegue se posicionando, a gente consegue trabalhando, mostrando de fato o nosso potencial, e com tudo isso vai minimizando, vai ajustando. Acho que seria isso. Legal. Clarissa está num ambiente um pouco diferente, mas que também é muito masculinizado, né? A gente sabe, assim, e ainda mais que a Clarissa, falando um pouco mais sobre a Rodella, né, é direito mais voltado para a construção, né? Então, imagino que baita desafio que é isso, são ambientes diferentes, os dois extremamente masculinizados. Então, como é que você vê um pouco essa quebra de barreiras, Clarissa? Exatamente. Como a Krika falou, eu também creio que a gente somos nós e as nossas circunstâncias. Então, realmente, só que nós temos que pensar um pouco na nossa identidade, né? E quando a gente começa a ter uma postura, um posicionamento feminino, demonstrando a nossa capacidade, as barreiras elas vão caindo, às vezes com mais dificuldade, né, por conta desse ambiente realmente ser mais masculino, originariamente, mas assim, hoje eu que estou ali lidando com normas, leis, enfim, nós temos algumas normas que incentivam, inclusive, que isso deixe de ser a realidade, né? Isso é muito importante. Mas, claro, não adianta ter 1 milhão de edição de normas se não há um aculturamento ali empresarial, né? Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do Emprega Mais Mulheres, mas tem outras normas também, né? Agora tem recentemente a Lei da Igualdade Salarial, né? Que a gente, eu prefiro usar uma expressão de equidade, na verdade, Sim. E não de igualdade, mas só para contextualizar essa questão da lei, que é algo que eu estou familiarizada, né? Mas assim, de extrema importância que a gente, realmente, quando a gente vai advogar ali para a construção civil, é bem diferente, né, do que outro ambiente, né? Outro ambiente, né? E a gente precisa fazer um esforço maior para que realmente a nossa voz seja notada, ouvida, até que chega um momento que a sua capacidade foi demonstrada, aflorou, e aí sim você passa a ser ouvida. E eu acho que isso é muito complicado, né? Porque tu trouxe um ponto que eu acho muito interessante, que a gente tem que provar que a gente pertence àquele espaço, ele não nos é cedido. O que não acontece no caso de um homem, né? Então, assim, a gente chega, daí você não é ninguém. Aí você tem que provar que apesar de ser mulher, você é sim boa. Aí você passa a ser respeitada. E isso é muito injusto. Porque, né, enfim, no começo da carreira, você não é bom, né? Você pode ser esforçado, mas você vai ter que aprender, enfim. E aí é muito, além de ser difícil crescer profissionalmente, você tem que estar sempre se provando, né? Eu fico bastante incomodada quando as pessoas assim, falam, eu gosto de contratar mulher porque é até melhor que homem. Eu fico, sim, porque a gente está o tempo todo tendo que provar que a gente é boa o suficiente para estar nesse espaço. Né? E eu acho ótimo que isso provoque esse fogo, né, nessas mulheres que fazem, acontecem, como a gente conseguiu crescer, mas ao mesmo tempo é muito injusto, porque tem homens medíocres chegando onde a gente consegue chegar com muito esforço. E isso é muito injusto. E aí é a questão da equidade, né, que você trouxe. Não é a igualdade, mas a busca por equidade. E aí, entrando um pouco na próxima pergunta, vamos começar pela Karine. Pode falar, claro. Só para complementar, até hoje, na hora do almoço, a gente estava conversando um pouco sobre isso, que um homem, quando ele é contratado, ele simplesmente inicia. Sim. Ele vai. A mulher, quando ela vai iniciar um novo trabalho, ela se prepara, ela estuda, ela já chega preparada, já chega com
com uma dupla garra, né? Então com um posicionamento para tentar provar diariamente que sim, ela é capaz. Sem falar quando ela é testada diariamente, né, por várias pessoas. E a gente, talvez, por já estar um pouco mais no mercado, a gente consegue perceber facilmente quando estamos testando. A gente simplesmente dá um sorrisinho, né, e vamos em frente, vamos trabalhando, enfim. E no final, com bastante trabalho, bastante dedicação, a gente consegue mostrar o porquê a gente está ali, né? Então, sim, mas é muito triste a gente ter que passar por essa jornada a mais, né? E nesse ponto, eu ia para a próxima pergunta, mas vou trazer dois estudos que eu acho bem relevantes nesse ponto de contratação. Um é que mulheres, eu não vou lembrar o percentual exatamente, mas existe um estudo sobre isso, que mulheres elas só se candidatam a vagas quando elas têm 100% dos requisitos descritos numa vaga. E um homem se candidata com, se eu não me engano, 60%. Então já começa aí a distinção, porque isso é uma questão social. E uma coisa que depois de ler esse estudo eu comecei a fazer quando eu vou abrir vaga é não colocar... Porque né, quem já abriu vaga sabe como é difícil fazer a descrição de uma vaga. Você coloca, gente, como é que eu vou descrever o que eu preciso que essa pessoa faça no dia a dia? E eu comecei a me atentar muito para não colocar mais do que o que eu preciso. Porque eu não quero fazer esse primeiro filtro. Então, assim, colocar realmente o mínimo na descrição da vaga para pessoas boas que não se inscreveriam chegarem em mim e eu conseguir levar pra frente, assim. E é uma coisa que parece tola, mas não é. Eu tava ontem mesmo falando com uma amiga minha que pensou em não se inscrever pra vaga onde ela não tinha um requisito. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, sim, você vai se inscrever, você não sabe isso aqui, você aprende. Enquanto um homem, com certeza, teria enviado o currículo já e estaria super confiante, a vaga é minha, né? Então esse é um ponto que eu acho que é bem importante a gente entender, que não começa no começar no emprego, começa no pensar e se candidatar, né? No entender que eu tenho potencial para chegar lá. E um outro estudo também bem legal, que daí eu não lembro o nome exatamente, mas está no livro da Sheryl Sandberg, que é Faça Acontecer, foram enviados para uma turma numa universidade dos Estados Unidos, se eu não me engano, currículos idênticos, um com o nome feminino e um com o nome masculino. Metade da turma recebeu o masculino, metade da turma recebeu o feminino, e perguntaram as impressões sobre trabalhar para aquela pessoa. Assim, você gostaria de responder para aquela pessoa? O que estava com o nome feminino era, eu acho que ela é meio mandona, é competente, mas é muito dura, não sei se eu gostaria de trabalhar com ela. O homem era, não, ele parece competente, ele parece um líder nato, ele parece saber o que está fazendo. O mesmo currículo, a diferença era um nome feminino e um nome masculino. Então, assim, o desafio, ele começa, a gente pensa que ele começa no dia a dia, mas ele começa muito antes, é uma questão muito estruturante, né? E aí, entrando na segunda pergunta, que eu já dei uma desviada, justamente queria entender, pode ser começando pela Kalindi, o que tu entende que foi um diferencial para, assim, obviamente não quebrou todas as barreiras, mas tu quebrou algumas barreiras, né? Tu é hoje dona e proprietária da sua própria empresa, então o que tu entende que foi essa virada de chave, assim, para ti? Eu acredito que a questão de estudo, que eu acho que é o básico, né? Isso Claro. Eu acho que é o mínimo, indiferente do gênero. Acho que isso, dedicação diária, com certeza, muitos finais de semana, muita dedicação. Mas, para mim, o que foi, de fato, uma virada de chave na minha carreira não foi nem a parte técnica, né? Foi quando eu comecei a perceber a parte comportamental e a parte, sim, que eu era capaz, a parte, sim, que eu podia, a parte que eu tinha capacidade, né? Porque a gente tem aquele famoso boicote interno, que a gente entende, a gente imagina que a gente não sabe e tudo mais. Então, quando eu acreditei no meu potencial, que até então ele já aparecia na empresa que eu trabalhava, né, por muito tempo, eu acho que a única pessoa que não acreditava em mim era eu mesma. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar e ler um pouco mais sobre o interno, sobre o lado humano, e sair um pouco desse lado um tanto quanto quadrado, assim, né, da exatidão. Só na técnica você ia ganhar, né? Exatamente. Então, a minha virada de chave, eu até falo que uma frase muito boa da Brené Brown, que ela é minha inspiração em relação a isso, é que ela fala que 80% do sucesso do colaborador está na parte comportamental. Totalmente. Então, a partir do momento que eu entendi que o meu sucesso não se faria na técnica, que até então era mais de 10 anos de conhecimento e muito curso, eu comecei a focar 100% na área comportamental. Então, aí foi a minha virada de chave e aí foi o meu posicionamento, o meu crescimento. As pessoas que estavam ao redor perceberam essa variação, né? Eu comecei a me tornar uma líder a qual eu inspirava os meus liderados, a qual eles acreditavam comigo, onde eu caminhava com eles, né? Eu servia os meus liderados. Então, foi todo o movimento que eu fui fazendo e com isso foi me tornando mais forte, né? Mais resiliente,
para poder encarar aí ser empreendedor e poder encarar aí Ganhando confiança, né? Exatamente. Legal. Isso está super relacionado ao teu trabalho, né, Cris? Exatamente. E o que eu vou falar aqui agora talvez incomode algumas mulheres, algumas vão entender e outras já estão praticando, né? Mas faz uma semana, mais ou menos, teve uma pesquisa do IBGE que fala que mulheres do mercado de trabalho ganham 20% menos. E quando a gente vai para a construção civil, para a indústria da construção civil, esse número vai para 28%. Isso que você trouxe. Ou seja, uma mulher, às vezes, mais qualificada está ganhando menos. Sim. Por quê? Porque ela não confia no potencial dela. 100%. É o que eu chamo de alicerce, né? Ele tem 3 pilares. Então, é a autoconfiança, poder pessoal e o feminino. Então, esses 3, quando você cuida do teu alicerce, que é a base, você consegue ocupar esses lugares. E foi minha grande virada de chave na carreira também. Por quê? Sem eu construir isso, eu não consigo crescer. Eu posso fazer o melhor curso de BIM, eu posso ser a melhor compatibilizadora de projetos, mas eu não consigo crescer, porque eu não consigo acreditar, como você falou da sua amiga, que eu sou capaz de ocupar aquele espaço. E como você é mulher, ele não vai ser te dado. Como muitas vezes para um homem é dado, né? Fala assim, vamos ver se ele consegue. Normalmente, por ser mulher, não vai ser dado. Então, você tem que ir com a faca no meio dos dentes mesmo. Não tem o que fazer. Bom, Clarice, o que você pensa sobre essa parte aí? O que foi que te ajudou a quebrar essa barreira pessoalmente, assim, se você tinha ela, né? Olha, na verdade, eu entendo também essa questão do autoconhecimento, é importante, né? Eu até comecei na primeira pergunta falando de posicionamento, postura e tal, e realmente eu entendo que nós não podemos ser só técnicas, né? Nós temos que ter aí, desenvolver, né, outras habilidades comportamentais. Eu sempre falo isso, e de liderança também. E eu entendo que quando a gente passa a ser aquilo que realmente a gente fala, poxa, eu gostaria de, por exemplo, me inspirei em alguém, eu gostaria de ser assim, como que será que ela traçou esse caminho, como que ela trilhou esse caminho, né? Você passa a ser daquela forma e daí o mundo, como se fosse assim, o mundo material, ele se concretiza para você, né? Se você não é... Se você não... Você fala isso. Se você não é, você não tem. Exato. O ser precede o ter. Exato. Então, eu preciso ser primeiro. Sim. Forte, corajosa, feminina. Exato. E atrás do que eu acredito que isso faz muito sentido, com certeza. E é muito linda essa jornada de não precisar... Eu também, né? Já fui colocada como, olha lá, a mandona. Sim. Então... Quando eu também entendi que eu não precisava ser a mandona, né, e eu também nem queria vestir essa máscara de mandona, porque olhando para mim, eu sei que eu não sou. Na verdade, não era nem você ser a mandona, era as pessoas acharem que uma mulher se posicionando firmemente é mandona. Exato. Isso nem é. Basta, a gente, muitas vezes, nós temos que ser assertivos. Sim. E tá tudo E tá tudo bem, né? Então, eu acho que é esse caminhar, né? É uma evolução aí de dentro para fora e aí sim tudo começa a acontecer, né? Desenrolar. Acho que tem uma coisa que é comum, nenhuma de vocês três falou especificamente, mas que é um pouco comum nas 3 respostas, que para mim foi uma virada de chave também, apoio de outras mulheres, né? A comunidade, a nossa comunidade. A Ciente começou a comunidade pela comunidade das mulheres e, gente, eu fiquei tão feliz com isso, assim, lágrimas real oficial, porque quando eu era mais nova, sempre aquela coisa assim, é meio masculinizada, se vestindo, né, entre aspas. E aí, cara, você entender que, putz, eu adoro ter amigas mulheres. E a gente se entende em torno de coisas que alguns amigos homens não vão entender, que meu marido não vai entender, às vezes. Então, ter uma outra mulher que te olha e fala, vai lá, se inscreve. Vai lá, cuida do seu alicerce. Vai lá e treina soft skill, eu vou te ajudar, eu vou te dar um feedback. Poxa, isso faz uma diferença, assim, né? E hoje, como líder, eu vejo como é diferente liderar homens e mulheres, porque no passo que os homens, às vezes, precisam desse apoio de soft skill, mas comunicação e tal, normalmente o que eu preciso fazer para me liderar as mulheres é falar, acredita em você.
O feedback mais comum quando eu lidero mulheres acredite em você, vamos se desenvolver juntas, assim. Então, acho que isso de a gente entender a força da comunidade é muito, muito rico e muito bonito, né? Assim, realmente me emociona. E aí, falando um pouco sobre isso, agora eu queria começar pela Clarissa, como que iniciativas como o Emprega Mais Mulheres, né, ajudam, enfim, e mudam esse cenário. Sim, esse tipo de iniciativa são incentivos, né, que a gente pode dizer governamentais, inclusive. A gente tem aí um material com o Cienge que nós disponibilizamos, que é bem mais completo do que esse bate-papo, que eu acho que é interessante para que todos vejam. Mas, assim, eu vejo que é louvável ter esse tipo de iniciativa, porque ele abrange outras questões também, né? Como a gente falou aqui no início, também dá resultado para a empresa, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, no caso do Emprega Mais Mulheres, que tem uma questão de incentivo à parentalidade, né? Enfim, então é algo benéfico para a sociedade. Socialmente benéfico, né? Porque dizendo. O mundo continua porque as pessoas têm filhos, não são só mulheres que têm filhos, né? Exatamente. Nós temos filhos, né? Então, tem essa questão de um cuidado, de um apoio, que é essa palavra que você usou, que é exatamente isso. E nós, mulheres, temos realmente esse papel, né, do feminino, do cuidar, tal. Que é complementar, por isso que é tão bonito, tão, que, como você falou, que emociona, né? Então, eu acho que essa questão do Emprega Mais Mulheres tem aí também outras questões, né, de combate a assédio sexual, enfim, das questões de como implementar também a questão prática, né, de uma CIPA, enfim. Então, acredito que isso também abre margem para treinamentos nesse sentido, porque até um tempo atrás, o que é um gracejo e o que é, né, o que é um assédio, vamos nominar as coisas para a gente nem exagerar, nem perder a mão e nem também falar, não, isso não é nada, tal, mas a pessoa está derrubada por conta do que aconteceu com ela, né? Eu acho que antigamente, eu tenho aí 20 anos de carreira, então antigamente era diferente, né, do que hoje a gente vê. A gente não tinha, acho que uma das maiores armas que a gente tem na mão hoje é um celular, né? Então aconteciam coisas a portas fechadas que você não tinha voz, não tinha vez, não tinha nada e você não poderia, né, como o caso de assédio. E medo, né? Medo muito de falar, medo. Muito medo. Acho que a questão do assédio, tanto físico quanto moral, que o assédio moral é muito mais comum com mulheres do que com homens, o medo da pessoa assediada, né? Exato. E a gente precisa quebrar essa barreira, né? E dessa pessoa tem o medo e tem, assim, aquela questão de ser desacreditada, né? Que, por isso que tem outras leis também, que quando uma vítima, por exemplo, de estupro, ela vai falar, ou quando uma vítima de maus tratos, né, no âmbito doméstico, ou seja, violência doméstica, também ela vai falar que o depoimento dela conta bastante, né? Claro, tem que ter perícia, tem que ter várias outras coisas, mas conta porque a pessoa precisa não chegar ali já desacreditada, entende? Sim. Então, são várias... Tem várias iniciativas que são interessantes nesse sentido. O Emprega Mais Mulheres é uma delas. É uma delas. E que coloca a conversa em pauta, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre trazer mais equidade. E quando a gente fala sobre legislação e iniciativas públicas, isso sempre traz a conversa, né? Vai parar no Jornal Nacional. E se vai parar no Jornal Nacional, as pessoas falam sobre na janta. E aí começa a entrar na casa, né? Então, enfim, Khalid, você quer falar um pouco sobre esse tipo de iniciativa? Então, na verdade, eu desconhecia até esse incentivo, né? Então, por ele ter entrado, eu até fui pesquisar um pouco mais para poder saber. Então, como ele entrou em setembro do ano passado, eu até, assim como eu, que não sabia, eu acredito que tem muitas outras mulheres que ainda não conhecem, né, esses benefícios. E eu vejo que a gente tem uma grande oportunidade de divulgação, né? Foi comentar em treinamento, então eu acho que esse realmente é algo que
que a gente tem que difundir mais, tem que comentar mais, tem que falar mais, né? Então, porque isso dá, querendo, uma segurança maior para as mulheres. Então, eu acho que o que eu diria sobre esse tema é vamos falar mais sobre ele, né? Vamos apresentar ele para o Brasil, sabe? Porque eu tenho certeza que, assim como eu, outras várias pessoas também não conhecem o tema. Sim. Quando eu tomei conhecimento, me remeteu muito a pertencimento, fazer a mulher pertencer. Porque incluir é diferente de pertencer, né? Você está num ambiente de trabalho, num corporativo, no dia a dia, você sabe que é diferente. E eu atuei muitos anos incluindo mão de obra feminina no canteiro de obras. Então, incluir terceiro setor, ele é totalmente diferente. Então, é muito diferente você incluir uma pedreira do que você incluir um pedreiro na equipe. Você fazer com que ela pertença. Então, é trabalho muito mais profundo e essa lei, ela remete a isso, a pertencer. Então, a mulher entra no mercado, ela consegue ter, muitas vezes, um apoio que ela não tem em casa, ela não tem, às vezes, uma rede de apoio, mas ela tem um outro apoio ali que ela consegue se sustentar. Eu costumo falar, né? Empoderamento feminino é dinheiro no bolso. É dinheiro no bolso porque o dinheiro, ele te dá liberdade, né? Aquele relacionamento que ele falou, não tem apoio em casa. É inconcebível um marido que não apoia a carreira da esposa, mas é extremamente comum. Então, se eu tenho dinheiro para não ter que estar nessa relação, posso ter o meu lugar, o meu teto, né? Minha casa. Então, muito bom ponto, Cris. Muito bom ponto sobre o pertencer, acho que é realmente a palavra-chave, né? Sobre equidade, gente, eu sou horrível de lembrar as referências, mas se vocês botarem no Google, eu juro que estão todas lá, tá? Que alguém falou que a igualdade é chamar pro baile, e a equidade é fazer a playlist junto, chamar para dançar, tem essa analogia, né? Isso, e remete muito à inclusão da mulher, à equidade, sim, porque exato. Você, por exemplo, não vai querer que uma mulher carregue um saco de cimento, o homem vai continuar carregando. Você, que só uma máquina vai passar a carregar em breve, né? Exato. Ninguém vai carregar saco de cimento. Somos inteligentes, trabalhamos com Exato, inteligência, trabalhamos né? para isso, né? Então é isso, é muito sobre isso, viu, Gabi? Essa questão, a equidade é fornecer ferramentas, eu acho que você faz isso lindamente já com a sua equipe, é olhar o que essa pessoa precisa. Ela precisa de mais carinho, mais cuidado, o que essa pessoa precisa de mais coisa técnica, e eu trabalho nisso independente de ser homem ou mulher, consigo trabalhar isso nas equipes, né? Exato. E isso é uma coisa que realmente eu acho, eu não gosto muito de dizer que tem coisas que são mais femininas, mas coisas que as pessoas são diversas, né? De todas as formas possíveis, não há o que não haja, mas de forma geral eu vejo as mulheres sendo mais preocupadas, e eu acho que até por uma questão social a gente aprende a ser mais preocupado com o outro e como líderes, serem mais preocupadas com o que cada um precisa. Normalmente as líderes mulheres têm mais sensibilidade de entender, poxa, hoje a Clarissa precisa de mais apoio técnico, a Kalinde precisa de soft skill, a Cris, cara, tá em vento e popa, eu preciso só dizer pra ela, continue assim. Enquanto eu percebo homens tendo uma tendência de liderar de uma forma mais flat, que daí não potencializa, né? Aquela coisa, um peixe subir numa árvore, ele é muito ruim. Não é essa questão, né? Muito bom. Gente, a gente tá chegando um pouquinho no final do tempo, então eu queria pedir para vocês darem uma mensagem final aí, pensando que tem gente que tá ouvindo a gente que tá no início da carreira, às vezes tem gente se sentindo impostora e, enfim, deixarem uma mensagem de apoio aí, pode ser começando pela Cris, para quem nos escuta. Sim, então eu vou deixar um recado hoje para quem está começando, quem está na comunidade, quem está passando pelo evento, com relação à carreira. Construa o alicerce. Cuide da base, cuide do emocional. Se você não consegue fazer por conta própria, esteja em ambientes, comunidade Cienge, é um lugar seguro. Esteja em ambientes onde você possa se desenvolver, né? É o principal. Cuide do alicerce e depois você vai treinando as capacidades técnicas e é uma jornada. Eu vou complementar a Cris falando, né, nesse ponto de quem está começando, que contratar gente que tem soft skill e que tem vontade e que acredita em si é muito mais fácil eu ensinar essa pessoa técnica, eu ensinar BIM, do que eu ensinar alguém que sabe BIM a se comunicar, a brincar com um coleguinha, a ter confiança. Então, se tiver que fazer uma escolha o alicerce, que realmente isso no início da carreira vai fazer muita diferença para o futuro, né? E olhando aqui vocês comentando, e é incrível que, dependendo da profissão que você escolhe, isso não é tratado, né?
Então, na engenharia mesmo, uma das minhas grandes dificuldades foi exatamente essa parte comportamental, essa minha composição, né, essa minha criação desse meu alicerce. Então, a dica que eu daria é, primeiro, claro, acredite em você, né? Você é capaz. Eu já falei isso muito também para os meus liderados e eu acho que isso realmente transforma pessoas. E, além disso tudo, busque livros, busque conteúdos que vá levar você para esse outro lado, né? Para não ficar apenas na parte técnica e sim procure pessoas, enfim, referências, né? Que te ajudem nessa parte comportamental, na soft skill, que eu acho que é aí que está a virada, né? Então aí que tá o potinhos de ouro. Hoje eu tô muito falante, gente. Eu tô comentando depois de cada uma, desculpa. Mas é porque nesse ponto, eu tava conversando disso com alguém do meu time recentemente também, a questão da técnica, né? Se a gente pega assim, o engenheiro dos anos 60, 70 estava lá fazendo projetos no Nanquim, etc. Gente, hoje isso muda assim. É BIM e daqui a pouco é outra tecnologia. Se a gente pega, eu trabalho com uma empresa de tecnologia, desenvolvimento, a linguagem da moda está mudando a cada 4, 5 anos. Se você... eu vou ser fera em Python e vou ser incrível, sei lá, me especializar em ChatGPT. Semana que vem o Bard dominou o mercado e você se ferrou. Então, assim, o saber se adaptar, a habilidade técnica de se comunicar, de liderar, de conseguir se destacar no ambiente que você está, é o que vai garantir a sustentabilidade. A parte do técnico, a gente vai ter que estar se atualizando para sempre, não tem jeito. A Clarissa, minha coitada, as leis mudam toda hora, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, acho que o recado que eu deixaria seria o seguinte, identifique aquilo que você realmente quer, né, com bastante consciência, e a partir de então, você dedique-se com intenção e intensidade, porque e sempre também se inspirando, né, em outras pessoas, dialogando, colaborando, verificando onde você pode agregar, né, não fique enxergando o outro como concorrente, sim como um parceiro. Porque parceria é tudo. Sozinho você vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. É brega, é clichê, etc. Mas é verdade. É verdade. Então, assim, essas questões, se você pensar em cada uma dessas palavras que a gente falou, com certeza você vai atingir os resultados, né? E, claro, acredite em você, né? Acho que é isso. Mas quando você quer, você sempre vai dar um jeito de achar o caminho. Né? Isso que você falou é muito bacana. Ter clareza de quem você quer ser. Às vezes a gente auto-sabota. Eu acho que isso é muito. Não, sonhe bem alto. Porque às vezes quando a gente vai brincar de flecha quando é criança, a flecha cai, a gente mira alto e a flecha cai pertinho. Então mira alto, né? Pra flecha ir mais longe possível. E também Exatamente. Tá tudo bem mudar, né? Tá tudo bem mudar. Hoje eu tenho clareza de quem eu quero ser mês que vem. Gabi, o que você quer ser daqui 10 anos? Gente, sei lá, tanta coisa. Eu quero ser Britney Spears, não sei. E você é muito uma referência de que engenharia também não é só projeto e obra. Eu sou de projeto e obra, então eu falo no meu lugar de fala. Também há outros caminhos, né, Gabi? Existem outros caminhos e é muito louco, assim, a gente pode fazer outro podcast falando sobre isso, transição de carreira, porque, assim, a sabotadora, ela vem com força, né? Você não estudou isso, você não tem essa qualificação. Quem você acha que você é? Você é engenheira, você já é mulher engenheira, já tava, né, querendo sair da caixinha. Agora você quer ser mulher engenheira que fala de dados e lidera um time na empresa de tecnologias? Que isso? Que enlouqueceu? E aí, sim, né, o meu recado final é, cara, procurem rede de apoio, procurem pessoas que acreditem em você mesmo quando você não acredita. Eu falo às vezes pro meu time assim, eu sei que você não tá confiando em ti, mas confia em mim. Porque você é meu time. Se você não realizar seu trabalho, quem se ferra sou eu. Então, eu confio. Confie também. Se não confia em ti, tudo bem, confia em mim. Porque a gente precisa desse apoio mesmo quando a gente está num momento que a gente não acredita, né? Ter clareza sobre o que quer também ajuda um pouco, mas não ter clareza também tá tudo bem. Às vezes a neblina vai se dissolvendo conforme os passos, né? Gente, muito obrigada pelo papo, foi muito gostoso, dá pra gente ficar conversando várias horas, né? A gente tá aqui no Construção Summit, tá sendo um evento incrível, a gente já conversou antes do podcast, vamos conversar depois também. É sempre um prazer estar com vocês, muito obrigada mesmo. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.